Bem, dando continuidade à nossa aula sobre a PROC-V, então temos o entendimento que essa função ela vai ter como o intuito fazer buscas de informações que nós não tenhamos. Então, nós temos uma referência, mas não as informações por completo. Então, através dessas referências, nós trazemos algumas informações e nós também conseguimos fazer isso de uma forma mais dinâmica, né? Da maneira que eu mostrei para vocês na aula anterior, nós fizemos ali em duas linhas, né? Aonde vão ser exibidos os nomes e também aonde vão ser exibidos os salários. Porém, imagina que se eu quisesse fazer agora uma verificação para saber demais funcionários através de demais códigos, eu teria de toda vez entrar na função e fazer uma alteração na célula, né? Eu tenho a célula A10, que é referente ao meu primeiro código. Aí eu falo, eu queria fazer aqui uma busca para ver quem é o funcionário na célula, sei lá, A16, para que então eu soubesse que é a Química e que o salário dela, novamente A16 na outra linha, é de R$ 800,40. Bom, isso seria um tanto quanto trabalhoso e talvez até dificultaria ao invés de facilitar. Então, o que acontece? Nós podemos fazer essa função de uma forma dinâmica, criando uma espécie de um campo de busca, tá? Ele seria um campo em que nós faríamos a digitação de alguma determinada informação-chave e que a partir daquela informação as demais já apareceriam automaticamente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai deletar essas duas funções que fizemos anteriormente para iniciar novamente, porém com outra seleção, beleza? Então, sabemos que eu tenho de, através do meu código, achar os funcionários. Eu poderia, né, fazer a seleção do meu código, como fizemos em aula anterior, porém vamos fazer diferente. Vamos selecionar a célula B3, onde tem aqui, ó, digite o código, e que esta célula ela vai ter uma busca a partir das informações que nós temos na planilha e também, por consequência, vai retornar a coluna número 2. Então, automaticamente é para que se seja exibido o nome do funcionário de acordo com o código. Porém, observa que quando eu pressionar o Enter, ele vai dar para mim aqui, ó, ND. Se eu passar o mouse ou dar duplo clique, na verdade aqui, ó, se eu passar o mouse na setinha, ele vai exibir para mim uma informação sobre o valor tá indisponível, né? Ó, erro de função, erro de valor. Por quê? Ele diz para mim de uma forma bem simplificada que o que eu selecionei não teve valor para efetuar busca e que por isso ele não trouxe um resultado para mim. Bom, mas o que acontece? Se fizermos uma observação novamente na célula, eu fiz uma seleção da célula B3. A célula B3 no momento ela está vazia, porém ela vai servir como o meu campo de busca. Então, toda vez que eu vier a digitar um código diferente aqui, automaticamente minha função ela vai identificar que existe um valor. Se esse valor ele for existente dentre as informações que eu selecionei, ele vai retornar por consequência algum informativo da coluna B, que seria a coluna número 2. Então vamos fazer um teste. Eu vou digitar aqui, ó, o código da linha 13. Eu vou copiar ele e vou colar aqui dentro. Automaticamente o nome ele já é exibido para Fernando. Se eu fizer aqui a alteração de valor para uma linha anterior, 98, automaticamente ele vai falar que o nome é o Fábio, beleza? Então, se eu quiser que o salário ele seja também modificado a partir desse mesmo processo, eu vou fazer aqui novamente, PROC-V, vou selecionar aonde vai ser o meu campo de busca, vou pedir também para que seja selecionada e verificada todas as informações da tabela e que, se houver essa informação disponível, retorne o que está na coluna 3, na coluna C, então seria o salário. Dando Enter, ele automaticamente vai fazer isso para mim. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, 96, que seria o meu primeiro código, o código do Antônio, ele já vai me exibir as duas informações de forma automática, tá? Então, a gente está automatizando o processo. Então, ele está dizendo aqui, ó, que
Através desse código, o funcionário é o Antônio, o salário atual dele é de R$ 3.133,73, por exemplo. Se eu digitar aqui 588.502, ele vai dizer que é a química e que o salário dela é de 800. Então, essa é uma das maneiras de se utilizar de forma dinâmica a tabela, as informações e a função, ainda levando em consideração que todas as informações elas estão disponíveis na mesma planilha. Teremos uma parte 3 desta aula fazendo um outro exemplo contendo outras informações em uma outra planilha para a gente entender como que é feito a busca, qual é a relevância, como é feito todo o processo. Eu espero você lá.